Jacques Wagner, uma das figuras mais importantes da história do PT, foi alvo hoje da nova operação Compliance Zero, que apura o caso Master. O ministro André Mendonça avisou que teríamos novidades nos próximos dias e não demorou. A Polícia Federal, com essa operação que visa Jacques Wagner, foi no centro do início do Banco Master, que é o PT da Bahia, o Credit Sexta. Eu já contei essa história aqui e você já deve estar informado sobre o assunto. A imprensa amiga do desgoverno não demorou. Agora, eles tentam enfiar que esse escândalo é de todo mundo, é da esquerda, é da direita, é do centrão. Eu vou mostrar para você nesse vídeo toda a repercussão após a deflagração da operação que mirou aí o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E eu vou mostrar tudo para você agora. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história. O Globo. Caso Master. Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, é alvo de nova fase da Operação Compliance Zero. PF investiga a relação do parlamentar com Daniel Vorcaro e Augusto Lima, ex-sócio do banqueiro. O Augusto Lima, ele foi sócio, né, do Daniel Vorcaro no Banco Master e ele tem uma ligação histórica com o PT da Bahia, Jacques Wagner. Vamos entender um pouquinho aqui, eu vou ler esse resuminho aqui para você. A Polícia Federal deflagrou a nona fase da Operação Compliance Zero, focando no senador Jacques Wagner, PT Bahia, por suspeitas de envolvimento em fraudes financeiras do Banco Master. A ação incluiu busca e apreensão e também mirou Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. As investigações abrangem uma rede de corrupção e possíveis pagamentos ilícitos a agentes públicos. A operação já atingiu outras figuras políticas, ampliando seu escopo. Olha, isso nos leva à próxima aba, porque o Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, disse que não ficou sabendo dessa história. Mas, poucas horas antes da operação, o Metrópolis divulga isso daqui, ó. Operação da PF. Chefe da PF esteve com Lula horas antes da operação contra Wagner. Isso nos leva à próxima aba, agora postagem do Sam Pancher no X, dizendo o seguinte: diz a Folha, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, não foi informado sobre a operação de hoje contra Jacques Wagner. André Mendonça já tinha determinado que os passos do inquérito não deveriam ser informados à cúpula da PF. Eu já disse isso aqui. O André Mendonça não confia em André Rodrigues. Por que será, né? Porque ele lidera a parte lulista da Polícia Federal, aquela Gestapo, né, do Lula. Em outros casos, por exemplo, quando o então presidente do INSS foi alvo da PF, Andrei foi informado previamente e avisou o presidente Lula. Aqui, só uma coincidência, né? Ele esteve poucas horas antes com Lula, mas ele não falou nada, né? Nos leva à próxima aba agora o Cláudio Dantas, brilhante jornalista. Gabinete de Mendonça suspeita de vazamento da operação contra Jacques Wagner. Ué, se tem suspeita, alguma coisa deve ter, né? Se o Mendonça está desconfiado que houve, sim, um vazamento, ele tem motivos para não querer que Andrei Rodrigues fique sabendo das operações com antecedência. Isso nos leva à próxima aba. Aqui uma postagem do Jacques Wagner. Eu mostrei para você uma matéria que saiu na Veja,
falando do PT da Bahia, né, no envolvimento do caso Master, do PT da Bahia, o Jacques Wagner e o Rui Costa, e também uma propina que foi paga para Davi Alcolumbre. Isso tudo faria parte de uma segunda tentativa de delação premiada de Daniel Vorcaro, que acabou sendo rejeitada pela PGR e pela Polícia Federal. E aqui, quando saiu essa matéria da Veja, o Jacques Wagner subiu na tribuna para dizer isso aqui. Dá uma olhadinha. Eu também estou na capa da Veja. A capa da Veja fala que revelará os negócios do PT da Bahia, coisa que vem sendo repetido por diversas vezes, e eu já desafiei vários a me mostrarem qual foi a investigação da Federal que encontrou algo sobre o meu comportamento e o comportamento do ex-governador Rui Costa. Parece que encontraram, hein, Jacques? Encontraram agora. Eu te mostrei aqui nessa matéria da Veja, o jornalista explicando que essa parte aí do PT da Bahia, essa ligação do PT da Bahia com o início do Banco Master, essa investigação já estava muito adiantada. E você vê, né, o ministro André Mendonça não precisa de delações para que essas informações venham à tona. Antecipar que meu advogado já está preparando a peça para processar a revista, e nós estamos entre o absurdo e o super absurdo. O absurdo é de uma delação que ninguém sabe o que tem dentro dela, a não ser aqueles que inquiriram o senhor Daniel Vorcaro e que levianamente e ilegalmente vazam a matéria, como vazaram no tempo da Lava Jato. A gente não sabe se está escrito lá, não sei se ele falou isso, se não falou, porque poderiam também ter dito, vocês têm essa acusação, tem alguma coisa a dizer? Eu nunca fui procurado, mas a revista Veja foi procurada para fazer o escândalo. É uma guerra de narrativas. O Instituto da Leviandade, ou nas instituições, ou na imprensa, ou nas redes brasileiras, precisa ter um ponto final. Censura todo mundo, regula as redes para ninguém ficar sabendo da nossa corrupção, né, Jacques Wagner? E o Bolsomaster acaba de ruir, porque André Mendonça chegou onde começou o Banco Master, com o Credit Sexta da Bahia. Isso nos leva à próxima aba. Aqui o momento em que a Polícia Federal deixava a residência de Jacques Wagner e de material apreendido, né? Foi muito material apreendido, acharam dinheiro nas duas residências, tanto em Brasília como em Salvador, dólares, euros, né? Aí falando, não, isso daqui é para uso pessoal meu. Aqui eles deixando o Brasília Palace Hotel, onde Jacques Wagner mora em Brasília. Isso nos leva à próxima aba, aqui o esquerdista Brasil 247, falando o seguinte: Lula deve defender a autonomia da PF após operação contra Jacques Wagner. Errou, paga. A mesma estratégia que Lula usou quando o nome do Lulinha, seu filho, apareceu no escândalo do INSS. Nessa hora aí, o Lula solta a mão de todo mundo, né? O Larápio Mor. Pode ser filho, melhor amigo, vai sozinho aí, se vira e não fala nada de mim, porque senão, né? Isso nos leva à próxima aba, Metrópolis. Aqui os mimos que o Jacques Wagner recebia do Daniel Vorcaro. Metrópolis, Mirelle Pinheiro, apartamento e jatinho. PF aponta mimos do Master a Jacques Wagner. A cara dele, né? Tava fácil, né, Jacão? Nos leva à próxima aba que eu vou mostrar o mimo aqui, ó, que acharam. PF apreende 49 mil dólares em endereço ligado a Jacques Wagner. Depois contaram direitinho aqui, tinha 55 mil dólares. Aí você faz a conta aí na cotação de hoje. E eram 13 relógios. Que coincidência, né? 13. 13 relógios de grife também
extremamente caros, mas esse troquinho aí de pinga, né? Isso nos leva à próxima aba. Aqui, Metrópolis, numa postagem do X. Caso Master, PF. Wagner ganhou ingressos para show nos Estados Unidos no valor de R$63 mil. Sabe aquela cantora, a Taylor Swift? Ela se apresentou em Los Angeles, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, e o Jacques Wagner pediu ingressos aí para o Vorcaro, que prontamente o atendeu, e esses ingressos custaram a bagatela de R$63 mil. Ingressos para camarote, hein? Eles que defendem os pobres, mas de pobre eles não têm nada, né? Mais um aqui, ó. Petrópolis também. Caso Master. Augusto Lima mandou recado para Jacques Wagner. Você faz parte disso. Lembrando, Augusto Lima, sócio do Daniel Vorcaro. Conversas indicam que o senador teria mantido interlocução frequente com o empresário Augusto Lima e atuado em pautas de interesse do Master. Olha, aqui eu vou mostrar de novo a dinheirama aqui. E o Jacques Wagner ainda ganhou um apartamento. Um apartamento de 3 bilhões e meio de reais, hein? Vamos em frente aqui. Band.com.br. Ex-sócio do Master desiste de prestar depoimento à PF sobre fraudes com BRB. O Augusto Lima ia depor hoje na Polícia Federal. E depois da operação que pegou o Jacques Wagner, ele desistiu. Por que será, né? E ia chegar lá enrolando, agora vai aparecer muita coisa, inclusive dele, né? Nos leva à próxima aba. Aqui outro envolvido, o Alcolumbre, passando pano para o Jacques Wagner. Afinal, estão indo para o mesmo buraco, né, Alcolumbre? Dá uma olhadinha aí, eu vou comentando. Podem ser investigados, todos podem ser ou ter, por parte do judiciário, algum questionamento. E isso é normal no Estado democrático de direito. Mas todos também têm que ter a presunção da inocência. Seja ele um senador ou um deputado federal do PT, ou seja ele um senador ou um deputado federal do PL. Mas talvez esteja muito cômodo hoje para quando uma operação da justiça se dá em cima de um senador ou um deputado do PL, os deputados e senadores do PT comemorarem. E vocês sabem do que eu estou falando. E eles podem ser investigados, todos. O Alcolumbre, ele literalmente está com o cozinho na mão. Porque sabe que ele é um dos próximos aí, ou a receber uma operação aí de busca e apreensão em casa, ou até mesmo prisão. Porque, como eu disse, nessa segunda delação do Vorcaro que foi rejeitada, o ex-banqueiro também citava o presidente do Senado, afirmando que pagou a ele $30 milhões. Para quê? Você deve imaginar. Isso nos leva à próxima aba, Metrópolis. Igor Gadelha. Vorcaro tinha citado Jacques Wagner em delação, além de Rui Costa. Como eu disse em outro vídeo que eu gravei aqui, falando sobre essa segunda delação que foi rejeitada, né? Jacques Wagner e Rui Costa, ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil de Lula, duas figuras muito próximas ao presidente, de muita confiança do presidente, estavam citados e que essa investigação do PT da Bahia e a ligação com o Banco Master estava muito adiantada. E isso nos leva à próxima aba. Aqui já o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, falando da operação que mirou Jacques Wagner. Dá uma olhadinha. É uma péssima notícia para o PCC, para o Comando Vermelho e para o PT, que hoje está tendo um dia pior ainda. Porque o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento
de que a impunidade vai ser combatida, e como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia e agora começa a vir à tona. Então, um péssimo dia, Derrite, um péssimo dia, Moro, para o Comando Vermelho, para o PCC e também para o PT. É uma... Eles vão, os governistas vão continuar falando que o Flávio Bolsonaro, o filme Dark Horse, não sei o quê. A única coisa que tinha de errado aí, que Vorcaro é uma pessoa tóxica. E se você encostar, você também vai se estrepar. Mas toda a operação do filme, até agora, não tem nada. Porque se tivesse, eu não tenho dúvidas que Flávio Bolsonaro já estaria preso. Você tem dúvida disso? Então é porque eles não acharam nada. Por isso, ele continua aí livre, mas a narrativa continua. Você liga a TV, esses funcionários da assessoria de imprensa do desgoverno continuam falando aí Dark Horse. Agora eles vão tentar colocar essa história do PT da Bahia no mesmo balaio do Dark Horse, para igualarem. Só que aqui, com o Jacques Wagner, é corrupção. Tanto é que tinham ações que o senador estava tentando emplacar lá no Senado e favoreciam Daniel Vorcaro e o Banco Master. O Flávio Bolsonaro tem um financiamento para o filme que conta a história do pai dele. Até agora, nada foi encontrado de crimes nisso daí, a não ser a vinculação com a figura tóxica de Daniel Vorcaro. Isso nos leva à próxima aba. CNN Brasil. Análise. Caso Master envolve esquerda e direita. Agora eles vão falar isso. E agora vão colocar todo mundo no mesmo balaio. PF cumpre mandado de busca e apreensão contra Jacques Wagner. Segundo âncora da CNN, Gustavo Uribe, escândalo abrange todos os espectros políticos. Eu já tinha falado isso para você, ia pegar todo mundo, ia pegar a gente da direita, da esquerda, do centrão. Olha, eu quero mais é que pegue. Entenderam? Eu quero mais é que pegue mesmo e que todos vão para a cadeia. E isso nos leva à próxima aba, ó, Folha de São Paulo. Governo teme que ação contra líder de Lula esvazie efeito de revelações sobre Flávio Bolsonaro. Claro que vai, né? Flávio Bolsonaro tinha um contrato de patrocínio ao filme. Aqui é crime mesmo, é corrupção. Isso nos leva à última aba. Aqui, Jacques Wagner, que governou a Bahia, que agora está todo enrolado com o escândalo do Banco Master. Aí, ó, sapateando, dançando na cara do povo brasileiro, principalmente do povo da Bahia. Não tinha dúvidas que esse escândalo do Banco Master chegaria onde deveria chegar, no seu início. Esqueçam Bolsomaster. O Banco Master nasceu no PT da Bahia, com Rui Costa, que deve ser um dos próximos, e Jacques Wagner. Eles que fizeram um aporte de dinheiro para que o Banco Master virasse o que virou. Olha, não tenham dúvidas, daqui ainda sairão muitos escândalos, muitas pessoas envolvidas, e eu torço pela limpeza da política brasileira. Esses crimes têm que deixar de ficarem impunes, e eles precisam ficar à mostra da sociedade brasileira, que agora busca respostas, e parece que essas respostas começaram a aparecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final.